Atenção pessoal, retomada do nosso conteúdo com relação ao terceiro período, Direito Penal, sanções. Eu gostaria de aqui sugerir alguns pontos para serem estudados, pois possivelmente serão cobrados da nossa verificação de aprendizagem. Delimitando o conteúdo de estudos, segue os pontos. Eu gostaria que vocês estudassem os efeitos da reincidência no direito penal. Até agora nós já estudamos que a reincidência, ela faz com que o regime inicial de pena, de cumprimento de pena, seja um regime inicial mais severo. Também vimos que a reincidência piora a situação do condenado no que se refere à progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Vimos que a reincidência impede as penas restritivas de direitos, conforme o artigo 44, inciso 2, e vimos que a reincidência também é uma agravante, conforme o artigo 61, inciso 1. Então, o indivíduo que é reincidente, ele tem a sua situação penal e executória penal muito pior, muito mais agravada, é uma situação muito mais severa. E quem é o reincidente? É o indivíduo que perde a segunda chance dada pelo Estado e pratica um novo crime depois de ter contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Tem também a questão do período depurador ou depuratório, tanto faz, da reincidência. Esse período é de 5 anos, que começa a ser contado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mais especificamente após o cumprimento integral da pena. Então, o indivíduo transitou em julgado, ele é reincidente. Esses 5 anos começam a ser contados após a certificação do cumprimento da pena. Cumpriu a pena, certificou, daquele dia que certificou, ele tem mais 5 anos. Passou 5 anos do término do cumprimento da pena, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal, ele já não mais será reincidente, ele será considerado tecnicamente primário. Por que a doutrina usa essa expressão tecnicamente primário? Um dia esse réu foi reincidente, mas a partir do momento que superou-se o período depuratório, ele é considerado tecnicamente primário. Então, estudem esses aspectos referente à questão da reincidência. Eu também posso cobrar algumas questões que já foram dadas no Penal 1. Estudem teoria da ação no direito penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso aí nós já vimos lá no artigo 3º, artigo 4º do Código Penal, né? Já é matéria dada, então pode ser cobrado. Estudem também a questão referente ao exame criminológico. Lembram que nós estávamos estudando o exame criminológico e vimos a regulamentação dele também na Lei de Execuções Penais, além de estudá-lo no Código Penal? Para que serve o exame criminológico? Para melhor individualizar o cumprimento da pena, e deve ser feito no momento de ingresso do condenado no estabelecimento penal, sendo o exame criminológico feito para melhor classificar e individualizar o cumprimento da pena. Vai cair, ele é obrigatório no regime fechado, e também no semiaberto. Com relação às doutrinas que impõem a pena tem que ter um caráter utilitarista, ou seja, ela serve como punição, mas também deve servir como ressocialização, ou seja, uma vez o indivíduo cumprido a pena, tendo ele cumprido a pena, ele volta para a sociedade como cidadão de bem. Não é exclusivamente o castigo pelo castigo. Além do castigo, além da punição, ela deve ter uma utilidade, e a utilidade da pena é devolver o condenado para a sociedade na condição de cidadão de bem, conforme o Código Penal, Qual que é o máximo de cumprimento da pena hoje, gente? Qual que é o máximo? Hoje, pelo artigo 75 do Código Penal, é 40 anos. Existe pena de caráter perpétuo? Não. Por falar nisso, quais as penas proibidas pela Constituição? Morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimentos e penas cruéis. Em outras palavras, penas que venham a ferir a dignidade e a pessoa humana do condenado. Estudem bastante essas questões. O regime fechado é cumprido em qual estabelecimento? Estabelecimento penal de segurança máxima ou média. Regime semiaberto. Casa de albergado. Regime semiaberto.
Colônia agrícola, penitenciária e regime aberto. Casa de albergado. Casa de albergado. E o que é o sistema progressivo de cumprimento de penas? É a passagem de um regime mais rigoroso para outro regime menos rigoroso, observados os critérios do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, conforme a redação do pacote anticrime, tá? Que isso é extremamente importante. Pena de multa. Quais os critérios para fixação da pena de multa? Critério bifásico. Quantidade de dias multa, 10 a 360. Valor de cada dia multa, 1/30 até 5 vezes o salário mínimo, devendo o juiz se orientar principalmente pela situação econômica do condenado. Posição do Supremo Tribunal Federal. A multa não pode ser tão grave ao ponto de levar o réu à miséria e nem tão baixa ao ponto de se tornar desprezível. Ou seja, o prudente critério do juiz vai orientar qual será o valor da multa em cada caso concreto. Regime inicial de cumprimento de pena. Gente, crime hediondo pode ter regime inicial semiaberto ou aberto? Não. Por quê? Porque hoje a lei dos crimes hediondos impõe obrigatoriamente um regime inicial fechado. Pena restritiva de direitos, gente, estuda em tudo, inclusive todas, quais são as penas restritivas de direitos, estudem detalhadamente aquelas, que nós já sabemos: prestação pecuniária, perda de bens e valores, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade, certo? Estudem todos e os seus requisitos. Ao indivíduo que tem imputabilidade aplica-se pena, e ao indivíduo não imputável aplica-se o quê? Vimos isso no semestre passado, artigo 26 do Código Penal. Aplica-se o quê? Medida de ao doente mental. Medida de... Gente, a gente estudou isso semestre passado. Lembra que o doente mental não pode ser punido? Aplica medida de segurança, com especial finalidade terapêutica, tá? Dá uma recordada sobre isso também. Vai cair um texto muito bem elaborado sobre a guerra na Ucrânia, uma questão sobre o texto, uma questão muito bem elaborada sobre o texto da guerra na Ucrânia. Por favor, leiam aquele texto novamente. É um texto muito bom, muito ilustrativo, foi um texto muito bem escrito, e uma questão dissertativa sobre o nosso conteúdo. Foquem bastante na questão de progressão de regimes, tá? Esse vídeo foi um vídeo bastante detalhado, vai orientar o estudo de vocês. Eu permito que vocês consultem o Vadimeco, tá? Pode consultar, não tem problema. Semana que vem faremos a nossa gloriosa VA. Beleza, gente?